O próximo tópico é liderança e suas responsabilidades. De novo, ressaltando, esse é mais um tópico que foi basicamente redirecionado à minha pessoa, né? Mas os motivos eu não comentarei. Mas vamos estar traçando um perfil, um perfil de como um líder deve ser, um líder de igreja deve ser, como nós saberemos o chamado e simplesmente as responsabilidades desse cargo. Esse é um tema em que muito me interessa e eu tenho muitas questões em aberto ainda. Então eu vou deixar o GG estar dando a introdução e logo após eu acrescento alguns pontos. GG, fica à vontade para dar a introdução, comente sobre como identificar um chamado para ser um líder, as qualificações e as responsabilidades que ele tem que ter. Ah, bem, meu irmão. É um prazer falar sobre esse tema. É um tema muito importante para os nossos dias, com certeza. E principalmente aí para os irmãos que querem ingressar, apesar de só introduzir aqui que ou eu ou o Gabriel não tenha ainda o título de reverendo ou um pastor, a gente tem o maior cuidado aqui de transmitir, de conversar sobre temas concernentes às escrituras, mas vamos tentar apresentar, né, Gabriel, dentro desse processo escriturístico, né, o que está ali atrelado a esses princípios. Bom, vamos tentar aqui colocar ah, algumas colocações. A gente vai recorrer às escrituras, né, como já havia dito anteriormente. Então, em 1 Timóteo, capítulo de número 3, ele passa algumas situações, alguns pré-requisitos para as pessoas que querem, e aí eu vou explicar não só esse querer, mas uma questão de colocação para esse ministério. Né? Primeiro, nós devemos entender que Paulo aqui ele já inicia falando que se tem alguém que aspira, né, que deseja, que almeja o episcopado, ela está desejando uma excelente obra. E aí ele passa uma série de requisitos para isso, mas depois eu vou só comentar algumas coisas anteriormente. Primeiro, ele está desejando uma excelente obra, porque é uma obra de ensino, uma obra de instrução, de zelo, de cuidado pelas coisas de Deus, né? Pelas ovelhas que ali estão, pessoas que vão ser instruídas, pessoas que vão querer conselhos. E aí, o quesito de liderança, ele requer conhecimento. Então, é bom ter um processo teológico muito bom, diferente de igrejas, respeitosamente, que olham para lá o fulaninho, que sabe falar bem, né, para o Joãozinho, que sabe falar bem, e o cara é um jovem, ele já é pastor de igreja, né? Mas o cara não passou por um... Quando eu falo cara aqui, o adjetivo é porque eu sou carioca. Então, assim, a gente utiliza aqui no Rio de Janeiro cara toda hora. Tudo para nós é cara. Até eu chamo minha mãe de cara, mas ela, respeitosamente ela sabe que eu estou tendo ali um adjetivo bom, mas enfim, o que não é um adjetivo bom, né, respeitosamente, mas eu devo chamar ela de senhora, mas enfim. Então, nesse sentido, o cara ele coloca, o cara não sabe teologia, os princípios básicos da fé, o cara só tem uma boa lábia. Né? Então, assim, há uma dificuldade. O cara tem que ter uma instrução. Aquele que está sendo titularizado como um bispo,
Aqui eu estou utilizando o adjetivo de Paulo, mas aquele que ensina, que instrui, que aconselha, ele deve ter um conhecimento, né? Ele deve ter ali uma aptidão. Ele deve saber como manusear contabilidade de igreja, aconselhamento, psicologia. Ele deve ter esse entendimento. Ele deve ter requisitos de conhecimento que coloquem em prática aquela situação que ele for designado. Primeiro ponto. Segundo ponto, a teologia. O primeiro ponto seria a teologia, né? O conhecimento na parte. Segundo, ele tem que aspirar, ele tem que desejar no coração essa aptidão. Não adianta nada colocar uma pessoa lá na minha igreja que ela quer ser pastora, mas a pessoa não tem uma aptidão, ela não quer fazer isso. Parece que você vai empurrando a pessoa para ser aquilo que ela não quer. Né? Então, nesse processo, já se torna equivocado, já se torna, assim, um processo fora daquilo com que vai produzir pessoas. Né? Uma pessoa despreparada nesse sentido, uma pessoa que não vai querer, daqui a pouco está abandonando o ministério, daqui a pouco está abandonando a aptidão a qual foi designada. Então, a pessoa precisa aspirar. A pessoa, Paulo que diz que se alguém aspira, se alguém deseja o episcopado, é excelente obra está desejando. Porque ela vai instruir pessoas, ela vai aconselhar, ela vai ensinar, ela vai tomar a frente, né? E o termo pastor aqui, ela se torna nesse sentido, né? Tomar a frente, guiar, né, as pessoas para a palavra de Deus, para as Santas Escrituras, para a verdade dentro das Escrituras. Né? Então, assim, a pessoa precisa almejar. Precisa também, como eu já havia dito no primeiro ponto, ter ali uma aptidão de conhecimento. Né? Imagina, se eu quisesse ser pastor, mas eu nunca peguei um texto da Bíblia para ler. Fica difícil, né? Apesar que tem gente que é assim, né? Só que as coisas boas, mas sentar um pouquinho, ler teologia é difícil. Segundo, é inspirar. Terceiro, não adianta somente eu querer. Né? E aí vale a divergência que eu tenho de alguns. É preciso ter um reconhecimento externo. Além da vocação interna, eu preciso ter uma vocação que eu chamo de vocação externa. As pessoas precisam ver em mim essa aptidão. Né? Por exemplo, brincando aqui, né? Só para pegar um exemplo aqui, o Gabriel me viu uma aptidão para explicar uma certa área da teologia. Eu agradeço muito, né? Mas, assim, eu tenho por mim que, beleza, eu sei explicar. Poxa, eu gosto de ler soteriologia. Eu gosto de explicar muito sobre soteriologia. Mas eu preciso também que as pessoas me reconheçam nesse sentido. Eu preciso que as pessoas vejam essa vocação externa dentro de mim. Como é que eu vou pastorear uma igreja? Ou como é que eu vou ter uma liderança se as pessoas não reconhecem isso em mim? Né? Então, assim, fica um pouco difícil também. Esses são requisitos, né, principais ali. E a gente pode, eu estou falando de pastoreio, mas a gente pode colocar também para lideranças em geral. Vamos pegar o exemplo aqui de um líder para, para ser ali o condutor de louvor. Né? A pessoa precisa saber, ela precisa ter conhecimento, né, de campos harmônicos, né? Se o Gabriel puder me corrigir aqui se eu falar alguma coisa erroneamente, mas a pessoa precisa ter ali tom, saber o tom, o que é um Lá maior, né, um bemol, sei lá, essas coisas aí que precisam, né, instituir dentro do campo da música, mas ela precisa. É igual eu faço física. Se eu não estudar e aprimorar meus conhecimentos em física, né, como é que eu vou instruir um aluno? Como é que eu vou fazer uma boa pesquisa, né, se eu não tenho esse conhecimento?
É, enfim, aí equivale para várias situações da nossa vida. E os requisitos, as responsabilidades que eles devem ter é principalmente do caráter, né? Porque ele está representando a igreja do Senhor no sentido de que ele está à frente, está guiando o povo de Deus, então ele tem que dar o exemplo. E aí eu acho interessante, só para terminar minha fala aqui e passar para o Gabriel, que Paulo dá alguns requisitos. Acompanhe comigo no capítulo de número 3 de Timóteo, 1 Timóteo, no verso de número 2, e aí ele fala: é necessário, porém, não adianta somente aspirar isso, mas é necessário, porém, que ele seja irrepreensível, sua conduta seja uma conduta reta, justa, irrepreensível, que as pessoas não apontem acusações contra ela. Né? Outra dificuldade aqui também, polêmica, esposo de uma mulher só. Então, aí uma polêmica se pode ter pastor ou não. O requisito do bispado aí, por exemplo, está falando aqui que o bispo ou o diácono, a pessoa que vai conduzir a igreja, ela deve ser esposo de uma mulher só. Que tenha temperança, que seja sóbrio, temperante, né? Que a pessoa ela tenha um equilíbrio ali de vida, né? Que não estoure, que não se exceda, que ela esteja ali na medida, né? Que diante dos problemas que enfrentam, né, ela seja uma pessoa temperante, uma pessoa que equilibra conflitos, né? Que seja sóbrio, que seja modesto, que seja na amplitude da justiça, que a pessoa que esteja ali dentro de conflitos de uma maneira justa, que seja hospitaleiro, que sabe hospedar, e apto para ensinar. Como eu havia dito, a pessoa precisa saber, ela precisa estar ali atenta a saber essas coisas, as novidades, as situações que permeiam na nossa sociedade. Não dada ao vinho, não que seja violento. Outra problemática aí, inimigo de contendas, né? Então, o pastor, o bispo, o diácono, que houve lá uma contenda entre as irmãzinhas da igreja, ele não tem que tomar partida de lado, ele tem que odiar aquilo e exortar, confrontar aquela contenda, sendo então inimigo. Não avarento, né? Já tem um problema aí para neopentecostal, né? Todo respeito aí, respeitosamente aqui, né, que pessoas que se acham bambambam do pedaço, né, não pode tocar no ungido do Senhor, não pode tocar em homem que tem autoridade e tudo mais, pessoas que são gente nariz em pé, né? E aqui, amados irmãos, tem um princípio bom, que é governar, bem a própria casa, criando os filhos. Então, o primeiro, o que vem primeiro na vida do bispo? Que primeiro tem uma esposa só e que tenha filhos ou tenha um lar, uma estrutura ligada. Que ele primeiro governe bem a própria casa. E governe, crie bem os seus filhos, porque como a pessoa vai cuidar da igreja se não pode muito menos cuidar da sua própria casa? Então, o que vem primeiro dentro da vida do bispo, vida do diácono? A sua casa vem primeiro. A sua vida familiar, ela deve vir primeiro. Por quê? Porque como eu vou aconselhar, pastorear, eu vou cuidar de pessoas, ensinar pessoas, se eu não sento uma vez na semana, ou se não uma vez pelo dia, né, um horário no dia com meu filho, e vem cá, meu filho, deixa eu te ensinar as verdades bíblicas. Né? Então, tem esse pré-requisito. Não seja neófito. Como eu havia dito, não posso colocar um jovem que foi recém-convertido para poder explicar, para poder pastorear, para poder ser diácono, para poder fazer essas coisas.
né? Então, como é que eu vou colocar, como é que eu vou, enfim, ter ali, esquecer desses pré-requisitos para a minha vida, para a minha conduta? Eu preciso estudar isso dentro de mim. Então, primeiro, eu tenho que ter aptidão para o ensino, eu tenho que ter aptidão na, na minha vida estrutural de conhecimento constante, eu tenho que ter uma vocação interna, chamado interno, eu tenho que aspirar a isso, e terceiro, eu tenho que ter um reconhecimento, uma vocação externa. As pessoas têm que me reconhecer como isso. Eu vou citar aqui um exemplo de uma pessoa, não vou citar o nome dela, né, por questões éticas, mas a pessoa ela tem a vocação externa dentro dela, ela é reconhecida entre as pessoas, mas lhe falta ali um reconhecimento interno. Ele tem conhecimento da estrutura, ou ela tem um instrumento da questão do conhecimento, mas lhe falta ali a vocação interna, né? Então, assim, precisa ser estudado por essa pessoa precisa estudar, essa pessoa precisa trabalhar nesse quesito e convergir para o que, não o que ela quer, mas pelo que Cristo quer. Às vezes, Deus chama aquela pessoa na vocação externa, mas aquela pessoa ainda está em certas dúvidas. Mas, enfim, vou parar por aqui, é, porque senão vou falar bastante aqui. Mas então é isso. É isso. Essas são as responsabilidades de guiar, conduzir, pastorear, sofrer, porque pastor para só querer bens materiais é ótimo, né? Quero ver sofrer com a ovelha, quero ver sofrer ali, aconselhando, estruturando, estando juntos, né? Enfim, tendo todo esse processo aí. Eu vou parar por aqui. Vou passar para o Gabriel de novo. Desculpa da vergonha que eu passei. Vergonha que nada. Que nada. Bom, essa parte de liderança foi muito bem exposta e explicada pelo nosso irmão Ageu. E essa é uma área que muito me interessa porque, primeiramente, é porque vendo os escândalos que se teve sobre lideranças na igreja, sobre ocultamento de alguns assuntos referentes a grandes ministérios, eu percebi que a liderança ela precisa ser melhor analisada, ela precisa ser compreendida de melhor maneira, principalmente pelos irmãos novos na fé, porque a posição de liderança ela ocupa um lugar muito importante na igreja e irmãos novos na fé elas estão irmãos, né, irmãs, tanto faz, estão vulneráveis a, a indivíduos mal intencionados. Por exemplo, o lobo na pele de cordeiro, né? A gente chama. Indivíduos mal intencionados que utilizam esse cargo de maneira errônea e até de indivíduos que não estão preparados para exercer tal função. Então é aquilo que eu gosto de tratar aqui. A igreja ela está cheia de gente bem intencionada, mas ao mesmo tempo ela ainda está cheia de pecadores não convertidos. E muitos desses pecadores se aproveitam desse cargo ou dessa função de liderança para ensinar mentiras, para se aproveitar das pessoas e até para cometer crimes. E essa é uma verdade dura a se engolir, mas é algo que tem que ser citado. Então é muito importante que se estude as qualificações de um líder e mais importante ainda é que esse líder ele não seja uma autoridade máxima na igreja. Um líder ele não está acima da palavra, ele não está acima de Deus. Ele está debaixo do mesmo significado ou do mesmo Deus que você.
Então é aquilo. Liderança e as suas responsabilidades, elas é um tema muito importante, né? Mas ela traz um peso muito grande, porque ao mesmo tempo em que você está congregando com os irmãos, um líder ele tem a responsabilidade de estar presente e mediar alguns conflitos que existam dentro da igreja. Então, o senhor Ageu Cardoso até fez a citação de um irmão aí que tem um chamado externo, mas o interno ele não está, não tem, né? É exatamente por essas questões que nós temos que conversar muito e debater muito sobre isso, porque é uma responsabilidade muito grande. Claro, claro, que eu também não me referi a nomes nenhum. É um irmão aí, né, Gil? Enfim, gente, deu 1h30 de conversa. Foi maravilhoso estar aqui reunido com vocês, mas nós vamos estar finalizando esse assunto e a nossa parte de bate-papo. Eu saúdo os irmãos com a paz e desejo a todos um excelente dia, uma excelente noite, dependendo de quando vocês estiverem escutando isso. Passo ao Gegeu para ele estar se despedindo e assim finalizando a nosso bate-papo de hoje. E com você, Gegeu. Amém, meu irmão. Brincadeiras à parte, mas foi bem produtivo. Quero agradecer aqui desde já a participação da cidadã, né? Muito obrigado, cidadã, por ter nos aguentado até esse horário. Né? A Elis também, que teve que sair um pouquinho mais cedo. E creio que a gente vai colocar em 4 partes, né, essa conversa, mas a princípio foi bem produtivo, foi muito bom. Espero que os irmãos tenham sido edificados e o evangelho tenha sido levado, né? Agradeço muito, desejo um bom dia para os irmãos, uma boa tarde, uma boa noite, e Deus os abençoe. A graça e a paz, meus irmãos, e até a próxima. Tchau, tchau.